Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para uma transmissão. Eu vou dar só um tempinho para começar a aparecer alguns dos nossos ouvintes ou assistentes dessas transmissões ao vivo, que a gente tem insistido nessas últimas semanas, principalmente porque ao longo de um mês e meio, foi criado um grupo no dia 21 de março e nesse período nós produzimos muitos textos. Entre os vários textos de temáticas diferentes, tem um intuito de contribuir com o contexto político, administrativo e da gestão, tanto em nível estadual como municipal, mas também tinham intenções de fazer discussões, né, de promover o pensamento crítico a respeito desse momento que a gente está vivendo e principalmente para aproveitar essa reclusão que grande parte de nós estamos sendo obrigados a viver, a refletir sobre o que a gente está vivendo. A temática de hoje é muito instigante, posteriormente será apresentada pela nossa parceira, mas o grupo ele se propõe a ser um grupo que quer colaborar, que quer contribuir com as diversas possibilidades de discussão. A pandemia nos colocou diante de uma realidade de mudanças radicais, né, tanto em nível pessoal como coletivo, mas as nossas vidas estão aí em jogo, né? E ela não inaugurou, no caso específico da discussão de hoje, não foi a pandemia que inaugurou esse momento de desigualdade de gênero, por exemplo, já que a gente vai discutir resistências feministas em tempos de pandemia. Mas a pandemia exacerbou ou vários vieses, né, que a gente tem que pensar. Então, é articulada a essas diversas formas de desigualdade que o tema de hoje, né, o feminismo ou a discussão de gênero, se coloca. Eu, às vezes, me coloco um pouco temerosa nesses termos, porque eu não sou especialista, não sei exatamente, e é nesse sentido que eu quero muito aprender na discussão de hoje. Então, o cenário que se colocou com a pandemia, né, é mais uma vez de pensarmos as resistências feministas, no caso específico da discussão de hoje, né, e entender que estamos vivendo essa transição e que é preciso encontrar saídas, encontrar respostas, ou mesmo encontrar formas de nos colocar diante dos diversos movimentos de uma forma solidária. Eu vou chamar aqui a minha colega Mariana Mazzini. Mariana, que é do Grupo Solidariedade, RN Solidariedade Covid. Mariana também, que é professora da UFRN e tem, entre vários temas, né, posterior à sua inserção no meio acadêmico, tem discutido muito a questão do gênero, né? O gênero, as desigualdades, as políticas públicas, as políticas sociais, a gestão social e a política comparada. Mariana é do Departamento de Administração Pública e doutora pela Fundação Getúlio Vargas. Passo a palavra para ela e vamos lá. Obrigada, Giovana. Muito bom estar só com mulheres muito potentes nesse fim de tarde de hoje aqui, compartilhando, pensando, trocando. Antes de começar, eu queria prestar minhas homenagens já deve chegar a mais de 22 mil vidas perdidas para a pandemia aqui no Brasil, quase 200 só no Rio Grande do Norte, e eu sempre falo que a gente tem que lembrar que por trás dessas estatísticas frias tem pessoas, tem trajetórias, tem famílias, tem luto, tem dor. Então é muito importante a gente empatizar muito com a dor dessas pessoas e, como se diz no feminismo, transformar luto em luta, né? Antes de contextualizar a discussão de hoje, eu queria lembrar vocês que a gente tem uma página no Facebook do RN Solidariedade Covid e que a gente faz um monte de atividade bacana, a gente tem feito um monte de live, a gente divulga informação, então curte a página que você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Bom, agora, propriamente, começando a discussão, eu vou fazer só uma contextualização do nosso debate, e a Cláudia e a Márcia vão apresentar as reflexões. Alguns debates que a gente tem feito, a gente tem discutido um pouco em termos de desigualdades, que as desigualdades não começaram com a pandemia. A pandemia escancarou desigualdades que já existiam e aprofundou esses processos, mas é sempre importante a gente lembrar que as desigualdades
já existiam. Quando a gente olha para as desigualdades de gênero, o que a gente evidencia? A primeira questão que a gente evidencia de cara é a divisão sexual do trabalho. Ou seja, as mulheres, elas assumem desproporcionalmente os trabalhos, digamos, de reprodução social, ou seja, daquilo que sustenta a vida humana. Ou seja, o trabalho doméstico, os trabalhos de cuidado. E o que acontece no contexto de pandemia? Se a única medida que a gente tem, aliás, as duas únicas medidas que a gente tem atualmente é higiene e fique em casa, porque todas as outras ainda estão sendo estudadas ou são invenções de internet, ficar em casa é uma medida muito importante. Só que isso tem um efeito sobre a vida das mulheres. Por quê? Porque isso gera uma sobrecarga de um trabalho que já era muito, muito pesado. Porque as mulheres já assumiam desproporcionalmente esse trabalho. Isso aumenta a responsabilização pelo cuidado das crianças, que não estão tendo escola, das pessoas idosas, que é de especial atenção no contexto do Covid. E isso dificulta muito as trajetórias de trabalho que não são os trabalhos domésticos e de cuidado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, as várias desigualdades das mulheres, porque é sempre importante a gente lembrar que as mulheres, elas não são uma coisa só. As mulheres sofrem desigualdades, mas as mulheres vivenciam desigualdades de raça, de classe, diversas desigualdades. Então, quando a gente olha para o lado, por exemplo, das mulheres que estão mais inseridas no mercado de trabalho, em postos mais privilegiados, que pode ter, por exemplo, um home office, você tem essas mulheres tendo uma sobrecarga, tendo que trabalhar de casa e dar conta de uma série de atividades de casa, porque muitas vezes ela não conta com alguém que se corresponsabilize por esses trabalhos. Do outro lado, se a gente olha para as mulheres empobrecidas, negras, especialmente, majoritariamente negras, a situação é muito mais dramática, porque, na verdade, a gente vê uma situação de pobreza, de desespero, muitas vezes mulheres que têm, por exemplo, um trabalho de trabalho doméstico e que não foi dispensada com remuneração, então tem que se submeter a risco. Então, essas são as realidades da pandemia. Ainda olhando para o trabalho de cuidado, é importante a gente lembrar que as mulheres estão na linha de frente do combate à pandemia. Porque com muita frequência, quando a gente pensa na linha de frente, a gente pensa nos médicos. E vem essa imagem de um médico homem, inclusive, embora tenham muitas médicas mulheres. Mas a verdade é que quem está na linha de frente da pandemia são as profissionais de enfermagem. E que, além de estarem na linha de frente, muitas vezes não contam com equipamentos como a rede tem produzido maravilhosamente equipamento de proteção individual, mas essa não é a realidade, poder ter acesso. São precarizadas, estão com uma sobrecarga de trabalho, sob forte pressão e sob forte risco. Então, a gente está falando de mulheres que estão se submetendo a uma situação de risco e estresse por conta também do contexto de pandemia. Bom, ainda olhando para a realidade de gênero, nessas continuidades de desigualdades e aprofundamento, o que é importante a gente considerar? Quando a gente fala fique em casa, a gente está dando um comando das pessoas ficarem confinadas, certo? Só que o que acontece? A violência de gênero no Brasil e no mundo também, mas olhando para o Brasil, a gente tem uma realidade que é as mulheres sofrem violência no ambiente doméstico e os agressores, em geral, e estou falando masculino de propósito, porque são agressores, são pessoas do convívio do círculo de afeto das mulheres. São companheiros, ex-companheiros, são parentes. Então, quando a gente dá esse comando do fique em casa, a gente está, ao mesmo tempo, tomando uma medida que é importante para a pandemia, a gente também produz uma situação de aprofundamento dessas desigualdades, porque a violência de gênero tende a aumentar, como a gente tem evidenciado nos dados. Porque o que acontece? As mulheres, elas estão em uma situação de contato com seus agressores, muitas vezes sem poder pedir ajuda em relação a essa violência que elas estão sofrendo. E aí é importante olhar para as mulheres, mas especialmente para as meninas, porque as meninas, que são mulheres, mas também vivenciam essas violências de uma forma muito impactante nesse contexto. E também olhar para a população LGBT, porque muitas vezes as mulheres lésbicas, bissexuais, trans, elas têm que conviver com familiares que não aceitam as orientações e identidade de gênero delas, e isso causa conflitos. Ou seja, a gente está olhando para um mosaico de desigualdades, de tensões, de aprofundamento de violências
e de opressões, quando a gente olha para o contexto da pandemia. E aí, para a gente não ficar desesperado e falar, meu Deus, o mundo acabou, qual que é a questão? Quando a gente traz o debate das resistências feministas, o que a gente está convocando quem for discutir aqui com a gente hoje a pensar? É sim ter um pensamento crítico, é entender que essas questões acontecem, entender como elas acontecem, mas é também buscar no feminismo, nos feminismos, porque são muitos os feminismos, mas é buscar nos feminismos alternativas, de uma nova forma de entender a sociedade, de reorganizar a sociedade, uma sociedade que tenha a sustentabilidade da vida humana no centro, e não o lucro, e não o mercado. A gente tem uma outra organização social, e que seja uma organização que promova não só a igualdade de gênero, mas de classe, raça e outras formas de igualdade. Então, acho que é nesse contexto mais geral que a gente coloca, então, o debate para as nossas maravilhosas debatedoras de hoje. É verdade. Então, eu vou chamar as duas, né, para cá. Primeiro, chamar a Cláudia Gazola, que por acaso foi minha aluna, tenho a maior honra de dizer isso, onde eu posso. Na minha primeira turma de sala de aula. Cláudia é educadora popular, militante feminista da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, e arquiteta urbanista. E também a outra, que por acaso também foi minha bolsista, tenho a maior honra também, Márcia Mello, jornalista, né, militante da articulação de esquerda, de tendência interna do Partido dos Trabalhadores, e uma militante feminista que está aí atuando e buscando formas, né? Inicialmente, nesse contexto de discussão, eu vou passar a palavra para a Cláudia, né, como a partir da provocação que Mariana fez, e nós vamos começar a discutir em seguida a fala de Márcia, tá, Márcia? Daqui a pouco você volta novamente. Até já. Vamos lá, Cláudia, você está com a palavra, deixa eu lhe dar o microfone. Você que tem que ligar, querida. Oi, boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. A pandemia tem lá as suas pequenas coisas que a gente pode considerar boas, esse encontro é uma delas. Seria, eu acho que, difícil encontrar Giovana, Mariana e Márcia no mesmo espaço, numa mesma sala de bate-papo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que a pandemia colocou para o mundo, o quanto a pauta feminista é importante para a sobrevivência da humanidade no planeta. E por que eu falo isso? Porque há muitos anos, há décadas, né, que o feminismo constrói a sua teoria política e prática, né, colocando questões importantes para a gente, que a Mariana, por exemplo, já trouxe uma boa parte desse contexto, né, de como essa pandemia tem afetado a vida das mulheres, né, e de como essa pauta feminista já vem há muito tempo dizendo que a gente não pode pensar a vida das mulheres, né, se a gente não pensar no sistema de acumulação do estágio onde o capitalismo se encontra hoje no mundo, né? E eu acho que essa nossa discussão ela precisa ser atrelada, associada o tempo todo a esse sistema de acumulação que é o capitalismo e o estágio hoje que ele se encontra no mundo, né? De produção de desigualdade, de desumanização, né, num estágio de desumanização absurdo. E aí a gente tem hoje um momento também muito difícil no Brasil político, né, onde a gente tem esse discurso da morte, né, a necropolítica, como a gente fala. A gente tem uma ausência, né, um corte muito brusco, né, de investimento nas políticas públicas no Brasil, né? Então, isso também vem com muita força afetar essa população mais pobre, mais carente, né, das periferias, e boa parte da população brasileira que são mulheres negras, né, periféricas, atingidas diretamente por essa falta de política pública. Uma outra questão que eu acho importante para a gente trazer, associada ao sistema capitalista no mundo, é o racismo. Não dá para a gente pensar em saídas, em formas, em alternativas, né,
de amenizar os impactos da pandemia no mundo, sem falar de racismo, né? Também como uma forma de desumanização, né, da população negra no mundo todo, e também o aspecto a questão do fundamentalismo religioso, né? Na verdade, são vários braços, né, desse sistema que está aí, que a gente hoje chama de neoliberalismo, né, um acirramento, né, desse sistema que tanto produz desigualdade no mundo. Um outro aspecto também que eu acho importante são algumas questões bem específicas, né, falando especificamente do Brasil e do contexto que a gente tem vivido, que algumas políticas, né, já vai fazer desde o golpe em 2016, que nós, das mulheres, as feministas, né, principalmente eu que sou militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, que a gente vem dizendo fora Cunha, né, que a gente vem dizendo ele não, fora Temer, né? Então, assim, é importante a gente considerar a centralidade e o papel fundamental, né, das mulheres hoje no Brasil enfrentando um governo fascista, né, genocida. Eu acho que é muito importante considerar, e eu estava lendo um texto essa semana da Silvia Federici, onde ela dizia, né, o quanto o mundo agora consegue compreender, né, e o quanto é importante a gente ocupar esses espaços para falar do feminismo, né, e da nossa pauta, das nossas lutas. E aí, pensando no Brasil, a gente tem esse discurso, né, fascista, de uma necropolítica mesmo, né, a gente tem um discurso religioso muito forte, né, um fundamentalismo religioso que avança e coloca as mulheres num lugar de retrocesso, né? Se você olhar, por exemplo, a fala de muitos pastores, né? E a gente que circulava ainda nas comunidades mais carentes, onde essas religiões de neopentecostais têm muita força, né? O quanto essas religiões vêm carregadas de machismo, né? De racismo, e coloca as mulheres num lugar de retrocesso, né? Um outro ponto importante é pensar também alguns aspectos importantes do governo desse senhor, que é as políticas de desmonte, né? Das políticas sociais, né? O desmonte do investimento para essas políticas, o desmonte do investimento das políticas ambientais, e isso também reflete diretamente na vida das mulheres, porque são elas as responsáveis pela agricultura familiar, na grande maioria, né? E as mulheres quilombolas são muito atingidas, as mulheres indígenas, as mulheres tanto do campo, da floresta, né? Diretamente atingidas, e aí a pandemia, como bem disse a Mariana, ela vem acentuar, né, tornar esse cenário ainda mais agudo, né, quando a gente olha para essas comunidades, por exemplo, as comunidades tradicionais, o impacto, né, que essa política vem afetando essa população. Um outro aspecto importante nesse contexto de pandemia, que também agrava a situação, por exemplo, das mulheres na convivência com seus agressores em casa. Para além disso, tem a situação das crianças, né, que estão em casa, ainda mais vulneráveis, né, à questão do abuso sexual, né, e que também é um aspecto que a gente precisa estar muito atento a isso. E uma última questão, não para encerrar, mas para a gente colocar como para nessa nossa roda de conversa, é o discurso, né? Que eu acho que é importante, e aí pensar resistências feministas é também pensar novas narrativas, né? A gente precisa disputar esse discurso que está aí. Então, a gente precisa ficar muito atento
a esse discurso que o neoliberalismo coloca para a gente, quando a gente fala, estamos agora trabalhando em home office, né? Isso pode ser uma grande armadilha neoliberal, acreditar que a gente vai ficar bem trabalhando em casa. O que a gente sabe é que já tem várias pesquisas apontando que, por exemplo, a produção científica das mulheres tem caído muito em relação à dos homens, que tem aumentado durante a pandemia, né? Isso tem a ver com essa divisão sexual do trabalho. Eu acho que essa é uma armadilha perigosa, neoliberal, porque quando a gente fala em pauta feminista, em luta feminista, não dá para a gente dissociar essa luta da luta anticapitalista, né? Não dá para ser feminista que não seja anticapitalista. É preciso lutar contra esse sistema que tanto produz desigualdade. Uma outra questão que eu acho importante de colocar é, neste governo, a desqualificação, né, de tudo que as mulheres produziram até agora como legítima, né, da nossa luta, né, de conquista por espaço de trabalho, de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, né. Então, esse governo, ele tem um discurso que ele afeta várias áreas da nossa vida, né. E aí a violência, ela é mais uma vez reinventada, né? É um instrumento que é reinventado para oprimir, cercear e impedir as mulheres de estarem, por exemplo, na vida pública, discutindo, né? E um outro aspecto importante também é não só dessa desqualificação das mulheres, mas essa recolocação do que é ser mulher, né? Essa reificação de um lugar que a gente já abandonou. Por exemplo, o Ministério da Família, que faz relatos, a gente tem aí infinitas declarações da ministra, né? E uma delas que eu acho que é muito grave, e eu acho que aí está diretamente relacionado ao problema das mulheres na pandemia, que é ela dizer que as crianças sofrem abuso sexual porque não usam calcinhas, né? Isso é banalizar, né, a cultura do machismo, a cultura de objetificação do corpo das mulheres. Então, eu penso que para além do, das lutas estruturantes, né, que é lutar contra o patriarcado, contra o capitalismo e contra o racismo, é a gente enfrentar esse discurso, né, que desmonta, que tenta desmontar toda uma luta de décadas, né, das mulheres no mundo e do movimento feminista. Um outro aspecto que eu acho importante, só para concluir, nesse nosso debate, que a gente possa conversar um pouco mais, é sobre a importância de se discutir o sistema político brasileiro. Né? A gente não vai ser as eleições de 2020 que vão resolver nossos problemas, né? Os nossos problemas eles são muito maiores. A gente tem um sistema político que ele é desigual, que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico, ele é branco, heterossexual. Então, quando a gente fala de defesa da democracia, a gente está falando de defesa de construção e defesa de uma outra democracia. Essa democracia representativa hoje no Brasil, ela não nos serve, né? A gente quer jogar fora essa democracia e para isso a gente precisa repensar toda a forma, toda a nossa forma todo o nosso sistema político, né? Que de representativo ele não tem nada ou quase nada. Você está sem som, Giovana, seu microfone. Obrigada, Cláudia. Como leiga, eu sei que o que a gente sente, quem está sem teorizar e sem pensar as questões que você coloca, é que nunca trabalhamos tanto. Né? A jornada se tornou exaustiva, né? Para quem está vivendo dentro de casa, aparentemente tranquila, mas eu nunca trabalhei tanto. Eu vou chamar agora... Uma amiga hoje falou comigo que não é home office, é health office. É por aí. Pode crer. Pode crer. Vou chamar agora a Márcia, né? E você vai ficar quietinho um pedacinho, chamar a Márcia, depois a gente chama o resto para fazer o debate. Márcia, boa tarde, você está com a palavra.
Boa tarde, gente. Boa tarde quem está assistindo. Sim, acho que a Cláudia ela trouxe coisas muito importantes, né? Mas eu queria começar primeiro agradecendo a Giovana pela coragem. A Giovana e o Hermínio criou essa rede Solidariedade Covid. Num momento tão tenso, ela tem a coragem. A Giovana sempre foi assim, né? A Giovana, desde que eu conheço a Giovana sempre está tendo essa ousadia de criar espaços tão importantes e de enfrentamento a tanta coisa. Então, eu queria convidar quem está assistindo a compartilhar na página, a fazer as doações. É uma rede de solidariedade que vem ocupando um espaço muito importante nessa pandemia, não só dessas discussões, mas também na distribuição de EPI, né, do equipamento de proteção individual para os profissionais da área de saúde. Então, Hermínio, está aí dado o recado. Hermínio, daqui a pouco pode entrar e colocar a conta para as pessoas fazerem as doações. Acho que é importante a gente começar a fazer o nosso papel de solidariedade, né? Voltando ao tema, dito isso, vou voltar ao tema. É muito bom ouvir a Cláudia e a Mariana, né? A Cláudia tem total razão quando fala que encontros como esse é o que salva a gente dessa pandemia, né? No momento de isolamento, a gente poder fazer essas discussões. A discussão do feminismo, ela sempre foi uma discussão muito difícil de ser feita. Imagina a gente se propor a fazer essa discussão no momento que a gente está em casa, preso, se sentindo angustiado e se sentindo tão angustiado por pessoas não poderem fazer o isolamento. O isolamento é um privilégio de classe e nós, como estamos aqui, mulheres brancas, temos esse privilégio de classe. Eu acho que é uma contribuição muito pequena que a gente está dando de fazer essa discussão. Como eu falei, é uma discussão difícil de se fazer. Discutir gênero, discutir feminismo, patriarcado, temas que envolvem os direitos das mulheres, sempre foi uma discussão difícil. E aí a gente escuta, e quem nunca escutou aqui, um dia vai escutar, ou que bom que não escutou, talvez eu precise conviver mais com as pessoas que não falam frases como, por que discutir feminismo, né? Uma vez eu fiquei muito chateada com um colega, companheiro de classe, que ele falou assim, olha, para com essa coisa de feminismo, não se discute mais feminismo, isso já passou, essa história de feminismo passou, essa história de discutir feminismo acabou, a gente tem que discutir direitos humanos. Aí eu falei, tá, eu fiquei calada porque eu era tão ignorante na época que eu achava que ele podia até ter razão, e fiquei calada e falei, tudo bem. Aí passou um tempo, eu comecei a observar que o outro lado de lá começava a falar de uma ideologia de gênero e começava a discutir ideologia de gênero e feminismo completamente distorcida. E a gente se calava, porque discutir feminismo é difícil, é irritante, as pessoas se irritam, as pessoas se afastam. Mas se a gente não discute o feminismo, a gente vai deixar os outros falarem o que quer sobre o feminismo. Então, acho que é importante a gente discutir, por isso que eu estou aqui, para trazer essa discussão. E quando a gente fala de feminismo, não é o feminismo que os direitos humanos vai... Entendo a necessidade da gente discutir direitos humanos, mas não é isso. Se eu passo a não discutir feminismo, eu estou negando a opressão de classe que a gente sofre. A opressão de raça, de gênero. Como eu vou deixar de discutir racismo porque eu discuto direitos humanos? Eu vou deixar de discutir violência contra as mulheres porque a gente discute violência? Então, é nosso papel enquanto mulher de fazer essa discussão. Eu seria desonesto, como várias feministas se colocam, né? Não é uma frase minha, mas várias feministas colocam, seria desonesto da nossa parte, que prega o feminismo, não discutir isso abertamente, não fazer essa discussão. Você pode não ser feminista. A gente não está fazendo a discussão de ser ou não feminista, de se colocar ou não feminista, mas você entende da violência de gênero, você entende da opressão, da violência doméstica que sua colega passa ou você passa, da notícia na rádio, na TV, em algum lugar você vai falar sobre violência. E essa violência ela é explicada pelo feminismo. Se a gente não tem o feminismo como caminho de organização de luta das mulheres, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Essa pandemia seria muito mais difícil se nós, mulheres, não conseguíssemos entender a dificuldade que é a organização do movimento de mulheres, e ainda mais durante a pandemia. A Mariana falou uma coisa que é essencial. A gente faz a discussão de como as mulheres se organizam, de como as mulheres cuidam da casa, de como esse trabalho é para as mulheres. Então, a questão de discutir hoje as resistências é discutir como é que nesse espaço de resistência, nesse espaço de diálogo que a gente está encontrando, que é a internet, as mulheres estão se organizando.
E aí eu queria ir para uma segunda parte, que é para falar um pouco de algumas ações de mulheres, de movimento de mulheres, que vem acontecendo nos últimos 2 meses. Aqui em Natal, as Amélias, as meninas estão fazendo uma campanha de solidariedade, que é Maria vai com as outras. Depois a gente pode colocar uma lista de várias campanhas que você pode participar, que você que está assistindo pode fazer as doações. E as meninas estão fazendo essa campanha de solidariedade e também uma campanha sobre formação, que é uma campanha que vai discutir gênero, discutir feminismo, discutir organização das mulheres. Então, é importante que a gente faça essa escuta, né? De participar desses grupos, de valorizar o que as mulheres estão se organizando e estão propondo para a gente material tão valoroso. Outra coisa que a gente precisa discutir aqui além da questão de solidariedade, existem grupos no YouTube, no Instagram, que estão organizando movimentos de formação política para as mulheres. E aí tem um grupo que é um grupo chamado CUT, que são mulheres que estão fazendo formação, vai começar agora, toda semana tem uma formação com várias feministas, escritoras feministas. Para quem está em casa, durante a pandemia, a gente tem vários trabalhos, mas a gente sempre tem um tempinho de ficar ouvindo alguma coisa. E é bom a gente começar a ouvir mulheres. Tem um podcast chamado Grife Podcast, que é um grupo de mulheres feministas, que faz leituras de textos feministas. Então, quem está em casa aí com o tempo, nessa quarentena, que tem esse privilégio de estar em casa, é bom começar a compartilhar, escutar e apoiar essas iniciativas de mulheres. Sobre o que a gente pode fazer para se organizar, eu estou vendo aqui perguntas, de vez em quando eu leio aqui algumas perguntas, do que a gente faz para a gente organizar as diferenças, né, do movimento. Eu acho que é um processo. Eu acho que a gente precisa entender que o feminismo ele não é algo autoritário. O machismo, sim, ele é uma proposta autoritária, mas se a gente discutir feminismo, a gente precisa discutir feminismo com solidariedade também, e não autoritarismo, e compreender as diferentes vertentes e os diferentes pensamentos das companheiras. E nesse momento, eu acho que é importante a gente fazer a discussão, é importante quem quer militar em algum movimento, quem quer fazer parte, contribuir com algum movimento, é conhecer esses movimentos. E a luta, ela só vai ela só vai acontecer de fato quando a gente conseguir se organizar. Acho que a teoria é importante, sem teoria a gente não faz revolução, mas é importante também a gente pensar na questão de gênero, de raça, de classe e de sexo. Então, o feminismo sem isso, um movimento de mulheres sem pensar nisso, não vai ser um movimento que vai conseguir agregar as mulheres. E, nesse sentido, a gente faz uma proposta de discussão e trazer aqui nesse espaço outras discussões de outras mulheres. Ontem a gente estava até discutindo, as mulheres falam, mas eu não sou feminista, eu não me vejo como feminista. A gente não está aqui para dizer, você precisa se colocar como feminista, mas a gente está aqui sim para se colocar que o feminismo ele é um caminho para a organização da luta das mulheres, que a gente convida as pessoas a conhecerem, né? Então vamos conhecer, vamos parar de tratar o feminismo como uma alegoria de mulheres que querem se opor aos homens. O feminismo não é isso. O feminismo ele é um caminho para a organização da luta de classe e que tem como objetivo exterminar, acabar com a opressão entre homens e mulheres. E a gente encontra essa opressão em vários espaços. Giovana está voltando porque meu tempo está acabando. A gente leva as discussões para o debate. Quem quiser mandar alguma pergunta, é isso. É isso. Obrigada, Márcia. Eu vou chamar as outras duas e vou ler a primeira pergunta. Tem as perguntas, eu vou colocar a primeira, enorme, de Grácia, que diz assim, Cláudia, será que nós mulheres agora, em uma emergência de sobrevivência, vamos superar nossas pequenas mesquinharias competitivas, fundamentalmente derivadas de nossas relações com os homens? Vejo muitas companheiras vivendo a militância e agindo como a sinhazinha moça. Luta contra o fascismo e a cultura neoliberal de produção de vida, lutar por isso começa por nossas narrativas femininas, de sermos singulares
e, por isso mesmo, sem homogeneidade na diferença. Eu vou tirar a pergunta dela, que é gigante, senão cobre as duas de baixo, e vou deixar vocês três debatendo, entrarei eventualmente para algumas outras perguntas. Vai, Cláudia, pode responder aí. Acho que a gente está sem o microfone de Cláudia. Não estou ouvindo. Foi porque eu tive que mudar aqui para o computador, aí eu estou aqui. Eu saí do celular para o computador. Mas vamos lá. Essa pergunta ela é muito boa, porque essa rivalidade, né? Eu esqueci o nome dela, de quem perguntou. Essa rivalidade entre as mulheres, ela é secular, né? Ela foi sendo construída num sistema patriarcal, né, de opressão das mulheres, onde a gente aprendeu esse modo do que é ser homem e do que é ser mulher no mundo. Existem padrões fixos, né, papéis a serem desempenhados por homens e mulheres nesse mundo patriarcal, machista que a gente conhece. Então, é tarefa difícil, sim, também para as mulheres superarem esses subterfúgios, vamos dizer assim, ancestrais de sobrevivência numa cultura machista. Eu não sei se a pandemia vai dar conta disso, porque a gente tem vários aspectos para se considerar quando a gente fala de superar a rivalidade entre as mulheres. Porque aí a gente pode falar dessa rivalidade pelo menos em duas esferas diferentes. Uma é na esfera pessoal, que a gente precisa, assim, desconstruir muita coisa da forma como nós mulheres somos educadas e o que essa sociedade espera da gente como mulher quando a gente cresce e se torna adulta, né? E aí tem uma outra esfera, que é a rivalidade nos espaços políticos, nos espaços de construção da luta, né? Que passa também por uma prática machista que ainda persiste na nossa forma de fazer política. E aí o feminismo ele é muito bacana, porque a gente costuma dizer que o feminismo, e aí a Silvia Federici fala isso muito bem, eu estou lendo bastante ela, estou bem influenciada. Aí ela tem uma coisa que ela fala muito legal, que é o feminismo não é escada para a mulher. O feminismo não ajuda nenhuma mulher a subir na vida, né? A superar, a conquistar degraus, né? Isso também é um discurso neoliberal. E aí, quando ela fala isso, ela está dizendo para a gente que o feminismo é exatamente o oposto disso. O feminismo quer construir uma sociedade sem desigualdade, né? Não só bom para as mulheres, mas também para todas as outras pessoas. Então, é tarefa também das feministas, e aí eu digo que o feminismo não blinda ninguém, né? O feminismo não blinda a gente está em constante processo de mudança, de reflexão, de autorreflexão e de mudança de práticas que a gente aprendeu, né? Nesse mundo que está aí. Só que para nós mulheres, às vezes é mais difícil, né? A gente romper com isso, porque a gente também aprende nessa cultura machista algumas práticas e a gente reproduz alguns pensamentos que também são machistas. Mas a diferença é que a gente, nesse mundo machista, a gente nunca se beneficia do machismo, só quem se beneficia do machismo são os homens. Apesar das mulheres reproduzirem práticas ou pensamentos, né, que a gente julga machista, é importante a gente dizer isso, que nós nunca vamos nos beneficiar desse machismo. Então, é urgente que a gente faça, assim, reflexão cotidiana de transformação individual, mas lembrando que a luta feminista, ela é coletiva. Não se faz luta feminista isolada, né? Ela é, por princípio, né, existe um imperativo ético feminista que ele é coletivo, né? Nós somos pessoas que vivemos em coletividade. Só assim a gente consegue avançar nas nossas práticas, né, na forma da gente pensar e se relacionar, né? O feminismo ele coloca uma prática que a gente precisa inserir na forma de fazer política hoje no Brasil, por exemplo, que é da gente pensar o poder de uma outra forma.
o poder de forma compartilhada, onde ele possa ser construído coletivamente. E aí isso vale tanto para a nossa vida pública, né, quanto para a nossa vida privada. E aí eu vou trazer a frase histórica do feminismo, que o pessoal é político e a tarefa não é fácil. É isso, Cláudia, acho que eu Passo a posso bola. começar. Cadê Giovana, mediadora? Acho que eu vou começar aqui. Respondendo a questão aqui, né, na continuidade a resposta da questão, acho que Cláudia fala muito bem, a gente precisa organizar a luta coletiva. Eu acho que é um exercício, quando a gente se coloca como feminista, de ficar tentando se desconstruir, né? Um processo de desconstrução. Quando a gente não escuta a outra, quando a gente acha que o que a outra fala não é a verdade, ou quando a gente acha que tem que julgar as mulheres que sofrem algum tipo de violência, ou julgar as mulheres que não pensam como a gente pensa, que não está do nosso lado, segue a mesma teoria, ou segue as mesmas práticas. Quando a gente faz essa discussão, quando a gente acha que o nosso feminismo é melhor do que o do outro, da outra, a gente não vai avançar em nada, né? A gente já tem essa ideia. Então, isso até coloca, e isso é uma munição para a direita falar, tá vendo? As feministas não conseguem se organizar. A gente sempre escuta isso quando a gente está se organizando para um grande evento que é o 8 de março. Mas essas mulheres nunca conseguem se organizar, não conseguem fazer isso. Mas aí a gente pensa, que tipo de prática é essa que a gente está tendo? Será que a gente não precisa colocar a nossa teoria em prática, né? Começar a avançar no debate? E às vezes eu acho que falta muito diálogo. Apesar da gente fazer muitas reuniões, falta a gente se ouvir, falta diálogo, né? Falta a gente exercitar a escuta. Nessa pandemia, eu estou aprendendo uma coisa que eu não conseguia fazer durante muito tempo pela vida, é aprender a escutar mais as outras mulheres. Aí eu comecei a fazer exercício de todas as lives e todas as coisas feministas que tiver, tudo que tiver feminismo, eu estou escutando. Porque aí eu acabo dizendo, caramba, eu não penso assim, e eu acho que eu estou certa, mas eu tenho que falar que eu estou certa de outra forma, porque assim não vai dar. Não vai dar para chegar a dizer, porque eu estou fazendo uma prática que os homens fazem comigo diariamente, que é quando as mulheres começam a falar na reunião, é a hora do cafezinho dos homens, é a hora que o homem volta e vai dar uma volta, é a hora que eles dizem, isso é coisa de gênero, e vocês discutem aí. Eu acho que falta a gente pensar, acho que é uma forma de avanço, de colocar que o feminismo é apenas algo a ser discutido entre as mulheres. Eu acho que a gente tem a importância de discutir o feminismo entre nós mulheres, mas a gente tem a importância que esses homens comecem a entender que é responsabilidade deles não serem machistas, porque acaba que a gente precisa fazer a discussão e precisa tutelar esses homens. E isso é muito cansativo, a gente não está conseguindo dialogar mais nem entre a gente, porque a gente vive no estresse da sociedade capitalista, que é opressora, que ao mesmo tempo que ela é opressora, ela traz um fascínio para algumas mulheres, que é te colocar no mercado de trabalho, não poder... Existem mulheres que estão no mercado de trabalho em lugares de destaque, mas não conseguem exercer seu feminismo, porque naqueles espaços ela tem que ter comportamentos de masculinidade tóxica, que é terrível. As mulheres, quando chegam no topo de uma hierarquia de trabalho, elas sofrem o machismo, mas às vezes elas não conseguem se livrar disso, e elas ficam iludidas que aí, essa prática, porque eu já estou aqui, porque eu tenho esse privilégio de estar no espaço de poder, como a Cláudia falou, um espaço de poder, eu não sofro opressão, ou eu não discuto essa opressão, porque isso vai causar estranheza, ou isso vai distanciar as pessoas, ou eu vou ser taxada como afeminista, ou eu não... E essa mulher precisava, sim, estar nesse espaço, né? Precisava estar nesse espaço, precisava estar fazendo a discussão do feminismo, porque se a gente não faz a discussão do feminismo em todos os espaços que a gente ocupa, não faz sentido a gente querer fazer espaço de discussão feminista quando a gente vai organizar o 8 de março. Aí, se eu só vou discutir feminismo no 8 de março, então que prática que é essa? Né? Então, acho que a pergunta, eu acho que a Grazia, né, que fez a pergunta, a gente precisa, sim, superar, mas acho que é um processo. A gente fala muito que isso é histórico, que é cultural. Essa discussão entre as mulheres, a opressão é cultural, tudo é cultural, né? A gente coloca sempre a culpa, as pessoas machistas colocam sempre a culpa na cultura. Mas a cultura ela é feita por homens, né? Não é o homem, não é a cultura que faz o homem, sim o homem que faz a cultura. Então a gente tem que começar a fazer essa quebra e começar a tratar as mulheres que pensam diferentes de forma solidária, respeitosa
e tentar organizar o movimento feminista o mais próximo possível do que a gente defende, do ideal de um mundo possível para nós, mulheres e homens. É isso. Agora a Mari vai falar. Responder aqui, a Giovana está colocando aqui, que é a vez da Mari. Eu vou comentar essa rodada e vou iniciar a próxima rodada, que eu tenho uma questão para colocar para vocês, que eu tô louca para ouvir vocês. Eu nem dormi essa noite pensando nisso. Brincadeira. Eu queria comentar sobre essa questão. Bom, eu vou, na verdade, seguir na mesma toada, e não é que é jogo combinado, é pura sintonia, na verdade. Porque o feminismo faz essas coisas com as mulheres, a gente fica sintonizado. Acho que a questão, e eu pego a chave da Sinhazinha, que é uma imagem muito forte e muito potente para a gente pensar essas questões. Eu acho que é o seguinte, o feminismo ele tem que ser interseccional. Ou seja, não dá para a gente pensar o feminismo pensando questões de gênero abstratamente consideradas, sem a gente considerar as relações de gênero concretas, articuladas, assim, um nozão imbricado com as relações raciais e com as relações de classe. Porque, como a Cláudia Massa comentava, essas questões não podem ser separadas. Não dá para discutir capitalismo e patriarcado e racismo como se fossem caixinhas, repartições diferentes que você entra no guichê. Não, a realidade, ela é imbricada, ela é articulada. Então, para a gente enfrentar as desigualdades, a gente também tem que considerar a realidade como uma coisa única. E aí, qual que é o desafio? Se o feminismo ele é coletivo, e se essa luta ela tem que ser coletiva, a gente tem um desafio que é, as mulheres são muito diferentes. Então, eu lembro uma reunião que eu estava uma vez, que uma mulher falava assim, muito legal, vocês estão falando de solidariedade e tal, mas sai daqui, vocês, mulheres brancas, vão para um lugar bacanudo que vocês moram, vão lá, seguro, etc., o trampo legal de vocês, e eu vou limpar banheiro. Então, que solidariedade que a gente está falando? Então, tem uma questão que é importante aí, e ela é fundamental, que é a gente considerar a interseccionalidade não só como um ideal de articulação dessas relações, mas para a gente pensar a materialidade da nossa luta, o nosso cotidiano, como a gente se relaciona com as mulheres. Isso é bem complexo. Por que eu queria pegar a chave da Sinhazinha? A Sinhá é uma mulher branca. E aí, qual que eu acho que é o desafio? Pensando aqui, estamos entre mulheres brancas, falando, né? Isso significa que o fato da gente ser mulher branca, a gente não tem que discutir a questão racial? Eu espero que todo mundo responda aqui. É lógico que não. Isso significa que a gente tem que protagonizar o debate racial e virar a voz do debate racial? Eu espero que a gente siga falando não. Qual que é o ponto? A gente, enquanto mulheres brancas, a gente não deve protagonizar a luta racial. A gente deve estar ao lado das mulheres negras. Mas a gente precisa ocupar um lugar nesse debate, que é o debate da branquitude. Porque o que acontece? Com muita frequência, quando as mulheres brancas começam a discutir o racismo, elas começam a querer falar sobre a realidade das pessoas negras. E elas esquecem que elas são racializadas, que elas também têm uma identidade racial, que é a brancura. E aí, qual que é o debate? A gente precisa pensar essa branquitude, e tem um autor que chama Lourenço Cardoso, que é um professor da UFBA, que é muito legal, que discute branquitude. Ele fala de branquitude crítica e acrítica. A gente precisa pensar essa branquitude, que é o nosso processo de desconstrução, do tipo, falar, nós mulheres brancas privilegiadas, como a gente desconstrói o racismo, essa luta diária com as nossas lógicas racistas, e que é isso que gera a lógica da Sinhazinha, né? Então, tem esse processo, mas também tem um outro processo, que é como a gente enfrenta a branquitude. Porque se a gente tem um privilégio, que é o privilégio da branquitude, a gente precisa usar esse privilégio a favor da luta contra a branquitude. A gente tem que subverter isso. E como que a gente faz? As mulheres negras, muitas vezes, não vão estar nos lugares que os debates racistas são feitos, mas as mulheres brancas vão, porque as pessoas brancas se sentem confortáveis de ser racista com outras pessoas brancas. E aí que a gente tem que pular na mesa, brigar quando tem que brigar, conversar a hora que tem que conversar,
porque é o que eu falo com os meus amigos que querem, sei lá, serem feministas, eu brinco que os feministas é uma brincadeira, mas assim, que querem participar dessa luta, eles falam, a gente quer, porque é tão debate. Eu falo, então perca menos do teu tempo conversando comigo e vai no WhatsApp do grupo dos amigos de futebol, da quarta à noite, e vai lá causar. Na hora que eles forem machistas, mandarem um comentário machista, eu falo, isso é machista, chama pelo nome. Então, eu acho que a gente tem um debate a ser feito para conseguir responder essa pergunta da Grácia. A gente precisa trazer essa visão interseccional de uma forma que seja não só uma discussão abstrata, mas seja cotidiana nas nossas práticas. E aí eu acho que, assim, uma tarefa urgente é o debate da branquitude. Eu acho que esse é um debate fundamental. Mas aí eu já aproveito que eu estou com a palavra e já coloco a minha questão, que é o seguinte, tem muito a ver com algumas... Na verdade, ela dialoga muito com algumas discussões que a Cláudia e a Márcia já trouxeram. E aí a Márcia trouxe uma imagem que é muito clássica, que é o seguinte, vamos debater feminismo e gênero. Aí, sei lá, os caras levantam e falam, gente, vou tomar um café agora com as mulheres, né? Vocês vão ficar discutindo coisa de mulher, né? E aí, eu acho que, assim, quando a gente está falando de perspectivas feministas, a gente está falando de algo que é muito radical tem palpite para tudo. No feminismo, a gente tem visão de tudo, não tem essa coisa... Essa visão de que o feminismo é só um debate sobre as mulheres, não que não seja importante a questão das mulheres, mas a perspectiva feminista é uma perspectiva de um novo projeto social, como a Cláudia dizia. Então, a gente tem perspectiva para todos os debates. E aí eu queria que a gente discutisse a conjuntura política numa perspectiva feminista. Pelo seguinte, no campo progressista, é muito comum a fala de que existe uma cortina de fumaça, que é o debate da ideologia de gênero, que é a pauta da Damares, essas questões, e que isso é uma cortina de fumaça porque realmente importa, que são as reformas tributárias, reforma previdenciária, que são as reformas neoliberais. Como se os fundamentalismos fossem só uma forma de tapear as pessoas, elas se distraírem para passar o que realmente importa. E isso é uma perspectiva muito, muito machista do debate político. E aí, qual que é a questão? Que é o que as mulheres negras apontam para as mulheres brancas. Quando a gente não tem uma perspectiva radical, a gente perde muitos elementos. E quando se discute dessa forma, a gente perde muitos elementos. Porque o que a gente perde? A gente perde que, na verdade, os fundamentalismos são o projeto político. É aí que está a centralidade desse projeto. É como a gente discute essa geringonça que é neoliberal, fundamentalista e autoritária. Mas essa é a parte chave. Se vocês olharem aquela reunião do Bolsonaro, o que acontece? Ele toda hora que ele vai apelar para o projeto político, ele fala, não é a Damares, não é. A Damares é a guardiã do projeto político. Então, ela não é uma personagem ilustrativa, figurativa. E aí, a questão, por exemplo, nas comunidades tradicionais, mesma coisa. A gente vê a centralidade que o debate quilombola tem na fala da Damares. A gente vê o ódio que o ministro da Educação traz para os povos indígenas, expressão povos indígenas. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um projeto político que é radical, que é interseccional, que tem que incorporar todas essas perspectivas, e é um projeto que, enquanto o pessoal do campo progressista não reconhece essa radicalidade, o pessoal do campo conservador sabe que é importante esse projeto, por isso que é central a crítica ao projeto. E aí eu queria ouvir mais de vocês em relação às perspectivas feministas para a gente entender essa conjuntura política que a gente está vivendo. É bem bacana, Mariana, você trazer isso, porque para a gente entender, né, o que está... E aí eu acho que eu comecei a minha fala falando disso, né? Tem uma luta que ela é estruturante para as outras, né? E aí essa pauta identitária, ela vem como uma armadilha, né? Que eu acho que ela é também central nisso que você traz. Por que eu acho que ela é central? Porque se trata da constituição de sujeitos políticos, de lutas legítimas e da pluralidade da sociedade brasileira, com suas desigualdades que são imensas. Então, por exemplo,
a discussão da pandemia, né? Não porque a economia não pode quebrar, porque... Então, assim, existe um discurso desse governo, né, que ele quer colocar para a sociedade, para uma parte da sociedade, que a nossa luta ela é fragmentada, que a nossa luta ela é menor, né, que é uma pauta identitária que não fala da coletividade, sim de sujeitos, de indivíduos, né? Essa é um pouco desse discurso que está colocado, né, para a gente. Em relação a essa coisa da Damares, eu acho também importante, quando você fala, né, que ela é como a mentora, né, e eu já escutei isso várias vezes, e eu acho que ela tem um papel bem fundamental nesse governo, né, de orientação, porque ela vem exatamente com essa carga. Ela é uma mulher, né? Ela tem uma relação, um diálogo com, por exemplo, com a comunidade indígena, né? Ela tem isso na história dela. Eu acho que isso vem como... É como se eles usassem o veneno contra... O próprio veneno contra usa o veneno para enfrentar o mal que o veneno causa, né? A Damares, ela é esse ideal de mulher aí que ao mesmo tempo que coloca as mulheres no lugar delas, ela serve, né? E aí eu acho que isso é de um extremo machismo, é o ápice da reinvenção de estratégia do machismo, de sobrevivência do machismo dentro desse governo, que é usar uma mulher para desconstruir o discurso das mulheres, o discurso das feministas. Então, por isso que eu coloco mais uma vez a importância da gente estar atenta a esse discurso, né? De fazer esse enfrentamento do discurso, para poder exatamente desmontar essas armadilhas que esse governo vem colocando, né? Para o nosso cotidiano. Uma outra coisa que, quando você fala da interseccionalidade, né, da importância da gente articular, né, gênero, raça e classe como importantes para fazer leituras de realidade, eu gosto muito de dizer nas rodas de conversa que eu faço com alunos do IF, com escolas, que eu vou sempre para esses lugares conversar com adolescentes, é dizer que falar de gênero, por exemplo, não é falar de mulher. Existe também essa diferença. Talvez os nossos amigos saiam da mesa do bar, vão embora, se levantam porque acham que é assunto de mulher. Mas gênero é uma categoria de análise que ajuda a gente a compreender, a fazer leitura de realidade, né? De como é que as relações entre homens e mulheres se dão na sociedade. E aí, o que esse governo faz é alimentar uma falsa discussão, né? Uma falsa ideia dessa ideologia de gênero, porque é realmente uma mentira a ideologia de gênero. E, por outro lado, esse uso, né, da Damares, dessa mulher, para desmontar as questões que dizem respeito à luta das mulheres, né? Dá uma boa rodada, daria um outro debate, falar sobre a estratégia desse governo em relação às mulheres, utilizando uma mulher como a Damares para fazer esse trabalho. Voltou às 4, né, Giovana? Giovana pediu aqui para que eu comentasse, né? A Cláudia falou muito bem, que a gente precisa avançar nessa discussão. A Mariana traz uma questão que é muito dolorosa, né, Mariana? É muito difícil a gente conseguir responder essas questões, porque daria acho que isso aqui vai ter que virar uma série de discussão, porque é um espaço que a gente está vendo que o pessoal está compartilhando, comentando aí, é um espaço que vai
gerar várias discussões. Aqui a gente está falando um pouquinho do feminismo e da resistência, mas acho que pode ser um debate introdutório para outras questões. A Damares, ela sempre foi uma figura muito polêmica, bem antes de participar do governo, né? Quando a gente vai ver o histórico da Damares, ela é religiosa, ela se envolveu em questões indígenas muito cedo e de uma forma muito estranha, que a gente até desconhece, fala é estranha para não dizer ilegal. Estou dizendo estranha, né, para a gente não cometer nenhum deslize com a companheira, mas vamos dizer que é uma forma muito estranha a relação dela com o movimento indígena. É uma forma que não é uma forma que a gente quer conduzir as relações de política pública. E essa forma estranha que ela tinha na religião, com o movimento indígena, ela traz para o governo. E isso é muito grave, quando a gente traz uma coisa dessa para o governo. E a Mariana tem toda a razão. Ela é colocada, ela é a cota do governo Bolsonaro, da mulher moralista, que vai desconstruir o feminismo, vai atacar as feministas, vai dizer que o governo antes era cheio de mulheres que só estavam querendo abortar, a legalizar o aborto para matar as mulheres, vai dizer que os indígenas vivem muito bem quando a gente pega as crianças indígenas e cuida delas com a nossa salvação da branquitude, né? A gente tira as crianças do lugar dela, né? Do direito dela escolher. Porque a gente levar a tecnologia, levar a saúde, levar a política pública para uma aldeia indígena não significa dizer que a gente vai transformar numa menina branca da cidade, que é o que a Damares fez com a criação, com a adoção de tantos indígenas, né, de tantas crianças indígenas. A gente denuncia pouco. A Damares faz tanta coisa ruim que a gente acaba denunciando, a gente esquece de fazer essa denúncia e esse debate do que a Damares fez com a organização indígena, né? A Damares fazia parte de uma ONG que fazia adoções de indígenas para o exterior. Isso é muito grave. E são denúncias muito sérias que não foram investigadas e que a gente não conseguiu fazer o debate porque a gente não sabe se é verdade. Muito bem, por não saber se é verdade, que a gente tem que investigar. Eu não estou aqui acusando a Damares de fazer adoção ilegal, não. Eu estou acusando a Damares de ser preconceituosa, de fazer práticas machistas, de ser intolerante, a Damares realmente defende o moralismo, mas é o moralismo dela. A gente não defende o moralismo que a Damares defende. A gente não defende a família que a Damares defende, mas a gente também defende a família. Por que nós, de esquerda, não conseguimos fazer esse contraponto no debate? Eu acho que chega um momento que a gente tem que esquecer de achar que o debate que a gente faz é um debate que vai desagregar, que vai ser um debate que vai ficar para a nossa bolha e que ninguém vai aparecer. Não, se a gente debater isso, vai ficar só entre a gente. Não fica só entre a gente, porque daqui a pouco, nesse vídeo aqui, ou em qualquer outro vídeo que fala de feminismo, vai entrar um monte de gente falando que a gente está falando porcaria, que a gente não está falando nada, e essas pessoas vão estar ouvindo. E é importante que essas pessoas escutem, é importante que a gente faça esse contraponto, que se a gente não faz isso, eles fazem lá, eles pegaram o discurso de gênero, eles pegaram o discurso do feminismo, eles pegaram o discurso da população indígena e colocam para eles nas visões dele, a gente fica calada, a gente só debate entre a gente trancado, com medo que alguém escute e que as pessoas falem que a gente está fazendo coisas e isso vai atrapalhar. Fazer essa discussão não vai agregar. Aí a gente fica nessa. E eu acredito muito que a palavra tem poder. No sentido bem, assim, a palavra tem poder, tanto que eles repetem a mesma coisa. A palavra, não importa se é verdade ou se é mentira para eles, eles estão lá. E às vezes eles sabem que é mentira, mas ele repete porque ele sabe do poder da palavra e da comunicação. E nós não usamos esse poder. Então a gente tem que começar, sim, a fazer essa discussão, tem que começar a fazer as críticas a esse governo. Acho que, dada a conjuntura, a gente está num momento que tudo está muito, amplificou tudo, né? Tudo se agravou. A gente viu que agravou a desigualdade, a gente viu que agravou a questão de gênero, de violência de gênero, a gente viu que agravou a questão do desemprego entre as mulheres, entre a população mais pobre, os indígenas estão com falta de assistência à saúde, estão morrendo, estão se contaminando, a população negra está sem alimento, então a gente sabe de tudo isso. Isso sempre existiu. Eu escutei uma frase na TV, eu não gosto do programa da Atena, mas eu assisto porque nos últimos dias ele tem feito, todos os dias ele entrevista um ministro e todos os dias ele coloca várias mulheres lá falando que precisa receber tal auxílio, né? Acho que é importante falar de conjuntura e falar desse auxílio. O auxílio emergencial. Aí uma mulher colocou assim, da Atena,
Se eu não receber esse auxílio, eu já estou um ano desempregada e esse auxílio vai ser a coisa que eu vou ter de dinheiro desde o começo do ano. Então, antes da pandemia, essa mulher também não tinha dinheiro. E aí, quando eu vejo gente de direita hoje mandando o povo ir trabalhar e preocupada com as filas, porque as pessoas estão lá sofrendo para pegar R$ 600, tinha pessoa que está ali pegando R$ 600, talvez seja o salário que ela vai ter o ano inteiro, que não vai ser com o fim da pandemia que essas pessoas vão comer, não, gente. Vamos parar com essa ilusão de achar que a pobreza só existe agora, porque é muito fácil agora. Aí eu concordo com a pergunta que estava dizendo sobre solidariedade. Eu acho que a nossa solidariedade de esquerda, ela não deve ser uma solidariedade filantrópica. Ela deve ser algo radical, porque eu acho que solidariedade é um instrumento de radicalidade, sim. É um instrumento que a gente precisa usar, mas ele tem que ser feito junto com um debate, e um debate sério. Não é um debate pontual, não é um debate com medo, escondido, com medo de não agregar. Que não agregue, que se ninguém quiser assistir, beleza, eu vou estar aqui, a gente vai falar do mesmo jeito e as pessoas, alguém vai ver, alguém vai entender isso, alguém vai dizer não gostei e pronto. E aí a vida que segue, mas a gente precisa ocupar esse espaço. E para finalizar, eu queria falar da questão do feminismo negro. É muito difícil para a gente discutir feminismo negro e discutir qualquer tipo de feminismo que envolve questões identitárias, porque é muito nova essa discussão entre nós, feministas, é muito nova a pesquisa sobre feminismo na academia, apesar das pessoas ficarem com raiva quando a gente discute feminismo e a gente vai dizer de novo isso, é muito novo, e a gente precisa dar voz para as mulheres negras que ocupam esse espaço. Acho que nós, mulheres brancas, temos que entender que quando uma mulher negra coloca uma questão, por mais que a gente ache ou a gente não entenda, a gente tem que se calar e compreender. Eu acho que a gente tem que parar, nós, mulheres brancas, temos que parar de explicar. Ah, mas você está falando de racismo? Um dia eu me vi fazendo um debate com uma colega negra, dizendo, não, mas eu não sou assim, eu não sou racista, você está falando isso para mim, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu estou sendo tão racista que estou agora me justificando do meu não racismo. Olha que absurdo. A gente começa a fazer umas discussões de não racismo, de não machista, quando eu tenho práticas que são machistas, que são... O que a gente tem que fazer é parar, escutar as companheiras. Eu acho que aqui tem que ser, eu acho que em todos os lugares tem que ser o espaço das mulheres negras tem que ocupar. E eu acho que, com raríssimas exceções, a gente pode fazer o que a gente está fazendo hoje, é dizendo que é necessário que as mulheres negras ocupem o espaço do debate no feminismo. Mas a gente não vai se propor aqui, em momento nenhum, discutir feminismo negro, mas é afirmada a necessidade dessas mulheres ocuparem esse espaço. É isso. Tem várias perguntas que a Dona colocou. Só uma palavrinha rápida em relação a isso que a Márcia coloca, que eu acho que boa parte da esquerda, inclusive, precisa reconhecer a luta histórica do povo negro desse país, que são as pessoas que sempre resistiram e sempre estiveram na resistência, né? Nós temos quase 400 anos de escravidão, são 100 e poucos anos, 120 anos de tentativa de construção de uma república, né? E essa história da escravidão é muito recente na nossa vida, né? Ela está muito presente, ela está presente nas cidades, na forma como as cidades se constituíram, as periferias, né? E a gente precisa, acho que a esquerda realmente, boa parte da esquerda, precisa inclusive entender a centralidade da luta das mulheres negras que estão nas comunidades resistindo, que são as mulheres que sofrem com o genocídio da população negra, de jovens negros, porque são seus filhos que são assassinados cotidianamente, mas são essas mesmas mulheres que resistem, que reinventam a vida nas comunidades, que mantêm a comunidade unida, né? Que reinventa a resistência, né? E essa pandemia tem mostrado muito isso, de como as mulheres estão articuladas nas periferias. E são as mulheres negras que sempre resistiram e continuam ainda resistindo, né? Então, acho que é muito básico para a gente continuar falando de luta e de resistência feminista, prestando atenção, tendo que prestar atenção nessa luta, né? Nesse povo que está aí lutando, né? E as mulheres negras, elas são personagens centrais, assim, dessa resistência no Brasil, eu acho que no mundo, boa parte do mundo, são elas que estão lá. Eu posso, Giovana, antes de te passar, eu queria cometer uma ousadia aqui, ao vivo. E aí já jogo a bola para você.
Eu acho que a gente deveria fazer um debate. Eu sei que é uma fila de lives da Renner, que é sempre um sucesso, mas a gente deveria fazer um debate sobre gênero e raça e trazer as mulheres negras para discutir o tema. Eu acho bacana. Ó, eu estava pensando aqui, como eu não sou estudiosa da área, novidade mesmo que tem é a disponibilidade e a possibilidade que a gente descobriu com esse novo recurso. Porque não existe novidade na desigualdade, não existe novidade na opressão, não existe novidade na fome, não existe novidade na negritude ou branquitude, não existe privilégios, ou novidade no privilégio que nós temos, né? Enfim, isso é real. Agora, de que forma, aí a proposta do grupo é um pouco isso, de que forma é que a gente pode construir a resistência a partir de agora? Tem uma pergunta, inclusive, de assim, o que é que vai ser do feminismo no pós-eleição? Eu não falo nem no pós-eleição, eu falo o que vai ser no pós-momento de indefinição. A gente não sabe para onde está indo. Nós não sabemos se vai ter um golpe, nós não sabemos se vai ter eleição, nós não sabemos se vai ter liberdade, nós não sabemos se vamos poder continuar falando do jeito que a gente está falando. Mas o que é que nós temos de concreto dentro desse contexto? Porque a ideia do feminismo, da forma como vocês colocam, para mim, que sou leiga, é muito estimulante, porque você vê nesse discurso a luta de classe. Você vê nesse discurso a possibilidade da militância acontecer, independente de gênero. Né? Você faz o discurso de transformação através da discussão de gênero, e todos estão inseridos, né? O que eu acho bacana é isso. Então, eu queria colocar dentro dessa ideia que a Mariana coloca também, quer dizer, eu penso que cabe muito outro discurso. Ontem teve uma live com a Nalba que foi fenomenal, pelo que eu soube, eu não pude assistir. Vou fazer agora igual a Márcia. Tudo que tiver feminismo, eu vou correr atrás para entender um pouco mais e para ver onde é que eu me coloco. Porque, olha, as mulheres se colocaram na frente da discussão política no primeiro instante. Foram elas que colocaram não, ele não, que colocaram fora Temer, que colocaram fora Cunha, que se opuseram à eleição desse atual presidente desastroso, do pesadelo que a gente está vivendo, e são as mulheres, do meu ponto de vista, que poderão apontar a saída. Né? Eu acredito piamente que a gente tem que continuar essa discussão, porque a gente consegue juntar pessoas que pensam e que estão na luta, estão sentindo e que podem apresentar concretamente as saídas. Porque eu estou sinceramente cansada do devaneio e da criação, sem necessariamente ter, nesse pensamento, a razão concreta de uma intervenção política, de fato. Era isso. Vou voltar para a minha insignificância, porque vocês três é que são as debatedoras. Mas isso é muito legal, Giovana, de você colocar, porque se a gente olhar para os últimos 3, 4 anos no Brasil, a gente tem um histórico de resistência das mulheres que é maravilhoso, com o fora Cunha, o fora Temer, ele não, né? Agora, as mulheres, as feministas, os movimentos feministas de vários lugares do Brasil, unidos para poder pensar fora Bolsonaro, fora Mourão, para pensar novas eleições e caminhos para isso, estratégias para a gente caçar essa chapa e conseguir avançar nas eleições, né, novas eleições no Brasil. É importante a gente falar da luta das mulheres indígenas. O ano passado aconteceu a Marcha das Margaridas em Brasília, com 100 mil mulheres do campo e da cidade em Brasília. Né? Eram 2.000 mulheres na primeira marcha indígena do Brasil. Né? Então, tem muita luta sendo construída, tem muita estratégia, tem muita articulação. Tem a criação do ano passado também da Frente Nacional da Frente Feminista Antirracista, né? A Frente Parlamentar com vários segmentos da sociedade civil, com uma grande representatividade, atuando, sendo muito importante nesse momento de resistência no Congresso, né? Fazendo monitoramento dos PLs, de tudo que está tramitando. Então, tem um trabalho ainda aí muito forte, né? Já articulado das mulheres no Brasil. Eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente agora
ir atrás disso, de buscar disso. Existe a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, construindo essa estratégia para a cassação da chapa, né, do Bolsonaro-Mourão. Tem muita coisa acontecendo, tem muita articulação. Agora, esse pedido de impeachment que foi entregue com 400 assinaturas, né, com peso, né, com representatividade da sociedade civil organizada. Então, tem muita coisa sendo construída na sociedade civil, importante para, num futuro breve, ter força para disputar, de estabelecer uma correlação de forças mais igual, entendeu? Acho que a gente está num momento muito bacana de fortalecimento da sociedade civil organizada, fora da institucionalidade, que a gente já sabe que ruiu, que não nos representa mais, mas que essa força que está aí na sociedade, ela vem se organizando, e é no que eu acredito, e eu coloco todas as minhas esperanças. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma questão que chegou para a gente, de uma das pessoas que está acompanhando a atividade hoje, e também já queria colocar uma última questão para a gente já ir encaminhando para o fim dessa rodada, não para o fim, que essa conversa segue na vida. A Janiaíri Souto, ela fez uma pergunta que é o seguinte: ela queria ouvir de vocês... Só corrigindo, Janiaíri, isso. Obrigada, Giovana. A Janiaíri, ela fez uma pergunta que é o seguinte: do ponto de vista local, ou seja, do estado do Rio Grande do Norte, como vocês avaliam a política de enfrentamento à violência contra as mulheres? E a minha pergunta, ela pega muito carona na questão que a Giovana sabiamente colocou, e a Cláudia já começou, inclusive, a responder, que é a questão seguinte: supomos que agora tenham mulheres nos escutando e pensam o seguinte: legal, tô achando isso legal, eu quero participar, eu quero fazer alguma coisa também, eu tô gostando dessa história de live, quero ler os textos, tal, mas eu quero ir além, eu quero pôr a mão na massa. O que a gente recomenda para essas mulheres? O que elas devem buscar? Como elas devem atuar? Claro que agora a gente está no momento de confinamento, né? Então não dá muito para ir para a rua. Mas o que a gente recomenda para as mulheres que querem se engajar nessa luta? E aí, trazendo a questão da Márcia, o que a gente recomenda também para os caras que também querem apoiar essa luta? E aí, já aproveito agora para já agradecer. Acho que é uma iniciativa maravilhosa. Eu sou fã dessas 3 mulheres. Eu sou fã dessa rede. Não deixem de compartilhar, de seguir a página, de doar para a rede. E aí a gente segue no debate na luta nos próximos que virão. Muito obrigada. Eu vou comentar rapidinho essa coisa da política pública no Estado. No último mês, chegaram 3 demandas para mim, no meu particular, de mulheres que procuraram as delegacias, que sofreram violência doméstica e procuraram a delegacia comum e a DEAN da Zona Norte, e foi assim, muito grave. E isso me preocupa bastante, que nenhuma delas, ela foi desencorajada numa delegacia comum, e ela procurou depois um posto no próprio bairro, e também ela foi desencorajada a voltar para casa. Não consideraram a questão da violência, não levaram adiante, não aconselharam ela a procurar a delegacia, de fazer um BO, de nada. Foi assim, um atendimento muito violento. E um outro caso que chegou na delegacia da mulher da Zona Norte, e o agressor foi junto. Chegando lá, na denúncia, o policial deu um tapa na cara do agressor e mandou a mulher voltar para casa, deles se ajeitarem em casa. E aí, isso dá para a gente uma amostra, né, do quanto a política pública está abandonada. Porque o que mais a gente lutou nos últimos 12 anos em conferências de políticas para as mulheres foi a efetivação de políticas que se somavam à Lei Maria da Penha, porque você precisa de um conjunto, né, de uma rede, de um conjunto de políticas que dão conta da Lei Maria da Penha ser efetivada na sua totalidade. E se você não tem uma rede que funciona, se você não tem o serviço
do município, a rede de atendimento. E se você não tem essa rede de atendimento articulada com a rede do Estado, que são as delegacias, basicamente, essa rede, ela falha, né, no meio do caminho. Se você estabelecer uma rota crítica para as mulheres que procuram essa rede, você vai ver que ela vai falhar em vários pontos. Então, eu vejo que hoje, isso também tem a ver com o que a gente está vivendo nacionalmente, que existe um discurso de legitimar essa violência, né? Que tudo que a gente construiu de formação, de exigir que os policiais e as policiais que estão nas delegacias sejam formados na questão de gênero, de se sensibilizar com relação à violência contra as mulheres, ela foi por água abaixo. E aí a coisa está sendo resolvida mesmo na força, né? Na violência e na omissão quando deixa de atender uma mulher que procura esse serviço. Então, eu acho que a política no estado do Rio Grande do Norte, ela está precisando, merece uma atenção muito especial, e eu faço um apelo mesmo à governadora Fátima, de que precisa haver uma ação rápida junto a esse efetivo, a esses profissionais que estão à frente das delegacias e que recebem as demandas das mulheres que sofrem violência doméstica. E aí eu gostaria de comentar também que eu achei muito importante a iniciativa da deputada de criar uma delegacia online, da deputada Isolda, né, se eu não me engano, o mandato dela, mas que esse projeto ele possa chegar para vários outros movimentos, que a gente possa dialogar melhor sobre, coletivamente, com outros movimentos da cidade, sobre essas políticas durante a pandemia. E aí, pegando a última parte para terminar, a última parte que a Mariana coloca é que a gente da Articulação de Mulheres Brasileiras a gente já vem investindo há pelo menos 4 anos numa formação em cuidado e autocuidado entre ativistas. A gente tem tratado o autocuidado como uma questão política importante, central na vida das mulheres. E aí a gente vem fazendo cursos e a gente tem uma reunião online que acontece, que é uma roda de conversa online para a gente se cuidar, de autocuidado e cuidado entre nós ativistas. Eu acho que isso é uma iniciativa super bacana que as mulheres podem criar entre elas, principalmente se você sabe que alguma mulher sofre violência, você pode conversar com ela, mandar mensagens para ela, você pode estabelecer diálogo com ela, trocar uma música, trocar uma leitura de um livro, uma poesia, que eu acho que nesse momento está valendo tudo, e essa rede de autocuidado ela precisa acontecer, e a gente tem levado isso muito a sério como uma questão fundamental e política de sobrevivência mesmo das nossas vidas. E quanto aos homens contribuírem na luta das mulheres, né, na luta do feminismo, eu acho que cabe a eles questionarem o lugar deles de privilégio e de poder que eles têm hoje numa sociedade machista e patriarcal, racista, homofóbica. Então, eu acho que essa é a contribuição que os homens têm que dar. A gente não precisa se angustiar em salvar a alma de ninguém. Eu acho que criar grupos de homens preocupados em refletir sobre esse poder que eles têm, que está dado, né, já quando nascem, eu acho que ele é fundamental e necessário para se somar à luta feminista. Obrigadão, gente, por essa tarde. Adorei aqui a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada também. Márcia? Para a gente finalizar aqui, né? Gente, sobre essa questão da Janiele, eu acho que é importante a gente colocar da importância do papel do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Norte tem um plano de enfrentamento e combate à violência, que a gente precisa dialogar mais com esse plano. Acho que a gente precisa, como mulher petista, eu cobro muito das meninas, entendo que a dificuldade que é fazer o diálogo, mas eu acho que é necessário, e difícil sempre foi, né? Se a gente for pensar que é difícil e a gente não for fazer, então a gente sai de todos os espaços e fica em casa, sentada, esperando acontecer um milagre. E não é assim. Para a gente sempre vai ser difícil. Então, existe um plano de enfrentamento, acho que já foi falado aqui da delegacia virtual, que é um espaço importante para as mulheres. Eu fico muito preocupada quando a gente escuta relatos de mulheres que vão à delegacia e sofrem mais um tipo de violência.
precisa ser combatido. E o Estado precisa urgente fazer uma discussão sobre uma casa, eu acho que uma casa, um abrigo com essas mulheres que sofrem violência, porque a gente tem delegacia, que é super importante, mas aí depois da delegacia, essa mulher vai para onde quando ela precisa de um abrigo, né? Quando ela precisa. Então, a gente precisa discutir isso. A gente sabe da dificuldade financeira que o Estado vem passando, a gente sabe que a gente tem um governo que não tem o privilégio, federal, que não vai privilegiar as mulheres, a gente sabe tudo isso. Mas eu acho que isso não é justificativa para a gente não conseguir fazer esse diálogo. Então, eu acho que até é uma forma de fazer um apelo aqui os movimentos de mulheres, vamos começar a tentar cavar essa discussão com o Estado. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte, que a governadora Fátima tem um compromisso com nós mulheres. Eu acho que é um enfrentamento que a gente precisa fazer. Eu acredito muito que a companheira vai ter que enfrentar isso. Eu acho que ela vem enfrentando de alguma forma, mas que a gente precisa, porque para nós mulheres sempre vai ser uma dificuldade maior de discutir isso. Vai ser difícil porque a gente não tem orçamento, vai ser difícil porque são questões muito complexas, que envolvem muita coisa, que envolvem uma família. Quando uma mulher sofre violência, toda a família sofre violência junto. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu falo muito com a companheira que está na coordenação agora da Secretaria de Mulheres, ela disse que vai promover esse diálogo, então vamos cobrar, eu já estava assistindo aqui. O coletivo de mulheres do PT está fazendo uma discussão, acho que a gente precisa também participar dessas discussões que os coletivos dos partidos estão fazendo, para a gente começar a cobrar. Eu acho que a gente precisa fazer... Não aquela cobrança que a gente faz, que a gente está fazendo, não, eu vou cobrar porque eu acho que o governo não presta. A discussão não é essa. A discussão não é se é o meu governo, se eu votei ou não na professora Fátima. Acho que a discussão é que a professora Fátima ocupa um espaço que é super importante e que nós, mulheres, precisamos sim contribuir com esse espaço. Esse espaço precisa ser dialogado. Então, Janeiro, a gente tem que avançar muito na política no Estado e em todo o Brasil. Acho que a gente precisa avançar muito. Os municípios menores precisa avançar bastante. Eu queria agradecer demais vocês por hoje. Dizer que se tem forma de fazer a luta, eu acho que é no diálogo, que é essas conversas. Eu estava lendo um texto da Denise, que ela falava o seguinte, que é uma companheira do Serviço Social do Rio de Janeiro, quando faleceu uma companheira nossa de Covid, né? No Rio, 2 companheiras estavam na linha de frente. A Denise fez uns comentários e falava assim, essa pandemia tem sim gênero. Ela tem, e é das mulheres, né? Tá lá, ela tem sim, porque as mulheres são as mulheres que ficam, a maioria, na cozinha do hospital, que estão na limpeza, assim, as mulheres que sofrem, porque as mulheres que vão ao supermercado, as mulheres que cuidam dos filhos, as mulheres que levam o filho para o médico quando ele fica doente, a mulher que cuida do idoso. Então, tem sim. E se agrava, a questão de gênero se agrava, então dizer que a gente vai discutir isso em outros espaços, dizer que eu coloquei aqui uma listinha pequena, mas eu posso colocar mais, de espaços que a gente pode ouvir, de mulheres que estão discutindo o feminismo nas redes sociais. Acho que é importante a Cláudia colocar aí as atividades que vem fazendo. Eu vi que vocês a Articulação de Mulheres Brasileiras vem fazendo também algumas lives, alguns diálogos. Acho que é importante a gente compartilhar, participar. Quinta-feira, o Coletivo de Mulheres do PT vai estar fazendo uma live. Dia 27, a Amélia está fazendo um curso de formação. Eu comecei a pegar alguns que a gente podia ver, porque na prática a gente pode fazer o quê? Quem acabou a discussão aqui, eu vou fazer o quê? Vai para o Instagram, vai para o Facebook procurar, bota lá feminismo e vai fazer uma pesquisa. E para encerrar sobre os homens, eu acho que a gente não tem que tutelar, não, Cláudia, os homens. Eu acho que os homens são bem grandinhos para aprender o que é machismo, o que é feminismo. Quando vem um homem e diz, eu queria saber sobre o feminismo, você me explica, eu digo, não, vai aprender, porque eu aprendi sozinha. Vai ler. Ninguém aprende. Então o machismo ele aprende. Quem foi que ensinou para ele ser machista, né? Ninguém ensina ninguém. Então, ele se vira lá e vai aprender. Mas eu acho que eles precisam participar, sim, de algumas discussões. Porque não é nossa obrigação fazer eles aprenderem, não, viu? E é isso, gente. Obrigada. Vamos aqui, Giovana vai encerrar. Eu acho que a próxima uma experiência aqui, mas não sou bem sucedida ainda não. Mas, enfim, queria agradecer a Cláudia, especialmente, está lá no sossego de João Pessoa, na boa, mas sempre disponível. Agradecer a Márcia pela sua disponibilidade também, e também a Mariana, essa parceirona que surgiu aí do nada, que está surpreendendo e tomando os corações da gente. Queria agradecer a todos que tiveram, essa foi a transmissão que teve mais gente, foi bacana isso, né?
Você percebe que as mulheres e os homens estão atentos a essa discussão e dizer que a gente vai continuar. Eu continuo insistindo na ideia de compartilhar esse poder que aparentemente está na minha mão, mas eu acho que tem que estar na mão de vocês. Que seja Mariana, que seja Cláudia, que seja, mas a gente tem que ter um canal permanente de discussão para formar mais pessoas, abrir mais a percepção das pessoas para essa discussão. Eu queria encerrar por hoje e dizer que foi muito, muito bom. Obrigada a vocês e obrigada a todos que estão assistindo. Beijo. Tchau. Obrigada.